Olá, e hoje eu vou conversar com a Elizabeth Borelli, uma economista. Vamos falar sobre mudança científica e mudança tecnológica. Na verdade, mudanças convergentes que estão transformando vários setores da sociedade e da economia ao mesmo tempo. Elizabeth, uma das tecnologias convergentes é a nanotecnologia, né? Ela tem múltiplas aplicações e permite mudanças em vários setores diferentes da produção, da economia, né, dos bens. Explica para a gente um pouco o que é a nanotecnologia, como é que está, qual é o sentido dessa mudança científica e tecnológica, porque ela, na verdade, é uma ciência que nasce muito casada com a tecnologia, né? Bem, eu acharia interessante, Sérgio, no primeiro momento, a gente recuperar esse conceito de revolução industrial. Mesmo porque a tecnologia, a nanotecnologia, é a base, né, da nossa quarta revolução industrial. Então, recuperando, vamos voltar assim para meados do século XVIII, pensar na primeira revolução industrial, né, na Inglaterra, chamada Revolução das Máquinas. E passamos para a segunda revolução industrial, meados do século XIX, né, em que aí então nós já vamos ter a evolução, né, no próprio processo de trabalho, a criação de linhas de montagem, né, e inclusive passa-se a ter a eletrificação, né, como forma de energia, assim como começa a se utilizar os combustíveis à base de petróleo. Vamos para a terceira revolução industrial. E na terceira revolução industrial, então, nós já temos a contribuição exatamente da informática, né? Então, já estamos em meados do século XX e a contribuição da informática realmente foi uma mudança radical, né? Radical nas economias, na sociedade em geral, no dia a dia, né? Então, realmente foi uma mudança incrível. Mas essa mudança não veio sozinha, né? Da tecnologia da informação, passou-se a tecnologia das comunicações, né? A robótica, né? E aí então podemos situar já no início, né, do século XXI, exatamente essa questão que nós estamos falando sobre a convergência tecnológica, né? Então, exatamente, aí então nós vamos ter a concorrência, né, de 4 grandes áreas, que são exatamente a biotecnologia, né, a nanotecnologia, né, a robótica, ou toda a tecnologia de informação e de comunicação, e ainda a neurociência. Né? Então, a nanotecnologia, na verdade, foi, vamos dizer, a grande base dessa quarta revolução industrial, né? Mas é importante que se compreenda, se perceba a questão da nanotecnologia dentro exatamente dessa visão de tecnologias convergentes, né? Porque, na verdade, elas se agregam, elas se combinam, né? E uma, inclusive, fortalece a outra, né? Uma fortalece a outra. Por exemplo, a revolução digital produz imagens que permitem avançar na nanotecnologia. Perfeito, né? Exatamente. Agora, explica para as pessoas que estão nos vendo, algumas delas talvez não sabem exatamente o que é a nanotecnologia, né? Então, tecnologia, nano. Nano, em grego, seria anão. Isso. Né? Ou seja, nós vamos estar falando exatamente do infinitamente pequeno. Então, nós vamos ter processos nanotecnológicos, ou seja, processos que vão tratar daqueles elementos 10 elevado a menos 9 de milímetro. Né? Então, é realmente o infinitamente pequeno. Completamente invisível ao olho nu. Completamente. Difícil de ver até em microscópio antigo, né? Exatamente. Realmente é praticamente impossível. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como visualizar, mas sentir os efeitos, sim. Não é? Claro. E exatamente essa combinação, né, na verdade, a nanociência, né, que embasa a nanotecnologia, combinada exatamente com os avanços, né, das demais tecnologias convergentes, que, na verdade, acabou promovendo, né, essa mudança que nós estamos sentindo já agora no século XXI. E já estamos vivendo essa quarta revolução industrial. Que parece ser a mais radical de todas desde a primeira, né? Sem dúvida nenhuma. Por conta dessas transformações todas convergentes e mudando mais paradigmas, abrangente. Inclusive, de ciência e de tecnologia, né? Perfeito. Derrubando modelos que estavam aí conosco ao longo desde o século XIX
e que agora começam a desmoronar e construir novos. A nanotecnologia, Elizabeth, ela tem múltiplas aplicações, né? Ela vai desde novos materiais, né, até fármacos, cosméticos. Isso. Ela é muito ampla, né? E muito, digamos, plástica. Ela permite muitas manipulações diferentes, né? Explica para a gente um pouco essas aplicações possíveis da nanotecnologia. É até interessante a gente falar sobre isso, porque de repente se fala nanotecnologia, será que é alguma coisa só ligada a robozinhos dentro das indústrias e tal? E a coisa é muito mais próxima do que a gente supõe, não é? Ou seja, os processos nanotecnológicos, né, de obtenção de materiais estão presentes, por exemplo, nos cremes dentais, né, no protetor solar, em bolas de tênis, né? Então, realmente, é muito abrangente esse leque de possibilidades das aplicações nanotecnológicas. Né? Pois é curioso isso, porque as pessoas às vezes não se dão conta, né? Nós já estamos começando a ficar rodeados de nanotecnologia, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e ela está transformando produtos que a gente acha que são os mesmos, mas são radicalmente diferentes. Exatamente, nos próximos processos de obtenção, né? De repente você está usando um curativinho Band-Aid, mas o processo nanotecnológico está lá também. Está lá também, né? Os processos de tintas, né, de parede e de pintura automotiva também, não é? Então a nanotecnologia realmente está presente em diversas áreas e muito próximas de nós. Né? Nós somos usuários. E já está aí, né, Elizabeth? Não é uma coisa que está chegando, vai chegar, não é uma promessa, é uma realidade já, né? Exatamente. Só que ela tem um caminho longo de aplicações que a gente desconhecidas que ainda podem acontecer. Tem esse caminho longo e, na verdade, nós já podemos até engatar nessa quarta revolução industrial chamada Indústria 4.0. Não é? Que já é um produto exatamente da conjunção da nanotecnologia com a robótica, com a neurociência, com a biotecnologia. Não é? Que aí vai levar a inteligência artificial campos inimagináveis. Né? E, por outro lado, também as aplicações médicas. Né? Eu tive conversando com um neurocirurgião, disse, olha, a revolução com a nanoneurossirurgia é uma loucura, porque, na verdade, ela é completamente não invasiva, né? E é ela que vai permitir as terapias celulares, cerebrais, etc. Provavelmente o melhor caminho para enfrentar males como o Alzheimer, né? Sem dúvida. Portanto, ela realmente é uma nova forma mesmo de fazer as coisas a sério, né? No mundo todo, desde o cosmético até a cirurgia, a neurocirurgia, nas cirurgias mais delicadas. É verdade. Né? Agora, Elizabeth, tem consequências ambientais? Tem riscos ambientais nesse tipo de tecnologia invisível? Então, uma das preocupações da nanociência, né, é exatamente que a nanotecnologia se ofereça como uma tecnologia sustentável. Né? Ou seja, na verdade, esse é o papel de todas as inovações. Né? Então, se as inovações não forem sustentáveis, realmente elas não têm razão de ser. Elas não têm razão de ser. Então, é claro que pode-se temer socialmente, não é? Até mais do que ambientalmente, por exemplo, por questão de desemprego. Né? Porque, de certo, quando se tiver, vamos dizer, em grande escala, né? Utilizando, vamos dizer, a indústria 4.0 de uma maneira geral, é claro que nós vamos precisar de profissionais especializados, né? Ou seja, mais qualificados, e com isso uma força de trabalho menos qualificada realmente, num primeiro momento, pode ser prejudicada. Não é? E não só a nível, vamos dizer, das pessoas, né? Mas como a nível nacional, né? Ou seja, aqueles países que naturalmente têm melhores possibilidades de investimento, né? Estarão muitos passos à frente daqueles que não têm. Mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias, como elas são novas, elas permitem mais entradas do que nas tecnologias antigas, né? Quer dizer, as barreiras à entrada hoje ainda estão muito baixas. Sem dúvida. Países que tenham visão de longo prazo, que queiram entrar,
ainda podem, né? É verdade. Vai haver um momento de amadurecimento disso, que a gente não sabe exatamente quando vai sim. ocorrer, que aí vai ficar muito mais difícil para os retardatários, né? Sem dúvida. Esse é um momento do salto. É verdade. Isso nos impõe um desafio muito grande na área da educação, por exemplo, ao Brasil, né? Educação e seletividade de investimento, né? Quer dizer, como alocar adequadamente os recursos. Eu acho que aí a questão da parceria vai ser muito importante, né? Ou seja, a famosa parceria entre a universidade, né, a pesquisa, entre a empresa, né, entre o Estado, né, sem dúvida nenhuma, e sempre com a ajuda das organizações não governamentais. Claro. Exatamente para garantir também, não só que a gente entre no setor de produção e de domínio dessas tecnologias e dessa ciência, mas também para garantir que elas sejam sustentáveis social, econômica e ambientalmente. Né? Exatamente, exatamente, para que se resguarde, né, tudo isso. Agora, aquela distopia que andou circulando aí no início do século XXI, de que a nanotecnologia serviria para criar enxames de armas quase invisíveis, ameaçando a humanidade, etc. Isso aí nós estamos deixando de lado porque nós estamos descobrindo formas muito mais pacíficas e muito mais, de muito maior valor para o uso delas, né? É verdade, né? É verdade. Na verdade, podemos até comparar com a própria energia nuclear, não é? Então, se você pensar num reator atômico usado só para fins bélicos, você pode pensar na energia, né, atômica utilizada, por exemplo, na medicina, utilizada nas indústrias. Então, eu acho que é mito, né, pensar que a nanotecnologia realmente será um vilão, né, um espião, né, inclusive. Algumas histórias é meio de ficção que se criaram. E como você disse, quer dizer, na verdade, a mudança ela é convergente em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista de perspectiva, né? Exato. Quer dizer, quando você fez aquela comparação das revoluções, quer dizer, a revolução que começa baseada no petróleo, é uma revolução de uma indústria suja, Sim. sem consciência de que produziria o que produziu, né? Exatamente. Mas essa nova revolução, evidentemente que ela é por suposto uma revolução limpa, né? Uma revolução que sabe a quantidade de desastre que você pode produzir usando formas poluentes e destruidoras de desenvolvimento industrial, né? Sim, acho que a indústria, os processos industriais hoje estão muito conscientes disso, né? Haja vista toda a área de gestão ambiental, né, que está sendo praticada, né? E a sociedade cada vez mais de olho, né? Sociedade mais conscientizada, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Muito obrigado, Elizabeth Borelli. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo ou ver outros episódios da série Entrevista, basta acessar o Futura Play. Até mais.